misericórdia, Pai, me ajuda. Aumenta só um pouquinho meu microfone, por favor. Tem alguém com expectativa de ouvir Deus falar essa noite? Glória a Deus, eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem gerado essa semana no meu coração. E eu quero te convidar de verdade a celebrar comigo a palavra de Deus, amém? Não fica apático não, cara, vibra com essa palavra, deixa ela entrar em você e ela gerar vida dentro de você, amém? O tema de hoje é segue-me. Você pode repetir isso comigo? Diga, segue-me. Eu quero falar sobre o convite mais doce que Jesus podia fazer para mim e para você. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode declarar isso comigo? Diga, as coisas antigas, diga, as coisas velhas já passaram e Deus fez tudo novo. Essa semana, e eu quero começar essa mensagem compartilhando ela com você. Ela me fez meditar demais sobre algumas coisas. Eu quero te convidar a meditar sobre ela também. Um pastor que eu admiro bastante, ele disse: discipular quem Jesus Cristo não converteu nos matará emocionalmente. Tentar discipular alguém que Jesus não converteu vai te matar emocionalmente, porque é impossível discipular alguém que não nasceu de novo. Quantos estão entendendo isso? Você sabia que o maior cansaço que existe em todo pastor e todo líder é tentar discipular alguém que não nasceu de novo? Porque se você não nasceu de novo, existem realidades que ainda não estão disponíveis para você. Quantos estão entendendo? E ele completa essa declaração dizendo o seguinte: é a mesma coisa que tentar ensinar um peixe a voar. Sabe, eu quero falar com vocês sobre realidades dessa nova criação. Quero falar sobre nascer de novo. Quantos podem dizer que nasceram de novo? É maravilhoso que a palavra nos convida, porque o convite do Evangelho é que a gente possa se parecer com Jesus. E eu tenho visto uma geração que deseja se parecer com Ele. O único problema é que se a gente não nasceu de novo, é impossível a gente se parecer com Ele. O Evangelho é um convite para que a gente se pareça com Ele, e esse convite nos leva a um encontro. Só que esse encontro precisa gerar em nós novidade de vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, o poder ativo do Evangelho flui a partir da ressurreição. Você pode declarar isso comigo? Diga: o poder do Evangelho flui a partir da ressurreição. Acompanha comigo, cara, não perde nada daquilo que Deus quer falar ao teu coração. Filipenses 3,10, se você está com a sua Bíblia, abre ou acompanha comigo aqui no telão. Filipenses 3,10. Todos acharam? Acompanha, olha só o que diz a palavra: eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Galera que está desse lado, vocês podem ler isso junto comigo? Acompanha comigo aqui. Eu quero conhecer Cristo . Preste atenção. A palavra diz que o que existe de mais desejável para o coração do homem é se parecer com Jesus, amém? Agora a palavra está me dizendo que eu quero conhecer a Ele e ao poder da sua ressurreição. Preste atenção, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que sem cruz não há conversão. Por um princípio simples, Jesus tomou o seu lugar através da morte. Tem pessoas que estão tentando experimentar novidade de vida antes de experimentar a cruz. Isso é impossível, porque Jesus não veio para viver no seu lugar. Jesus, ele veio para morrer no seu lugar. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar, eu vou repetir isso até que isso entre no teu coração e transforme alguns entendimentos. Preste atenção. Jesus, ele não veio para viver no seu lugar, ou seja, ele não veio para fazer aquilo que só você pode fazer, ele não veio para mudar as coisas que só você pode mudar, ele não veio para transformar as coisas que só você pode transformar. Pastor, então o que Jesus fez? Ele fez aquilo que você não podia fazer. Ele venceu a morte, ele morreu no seu lugar, e aí agora ele diz assim: filho, todo o poder e autoridade que eu tenho sobre a morte, eu compartilho com você. Agora vai e faz a tua parte.
Quando Jesus convida, segue-me, preste atenção, o convite que Jesus faz, agora me segue, para nós só é real quando eu passo pela cruz, porque senão eu só estou seguindo alguém que eu nunca vou conseguir me parecer com quem ele é. Preste atenção, a história da igreja é impressionante, porque Jesus caminhava, e eu sou apaixonado em falar sobre isso. Jesus caminhava e multidões iam atrás dele. Jesus caminhava e milhares de pessoas o seguiam. Só que quando a gente lê Atos, a história da igreja não começou com multidões. A história da igreja começou com poucos, mas que entenderam que precisariam morrer para quem eram, para que então nascessem quem Deus sempre quis que eles fossem. Pastor, eu quero experimentar um novo começo. Está disponível para mim? É claro que está. Mas um novo começo só está disponível quando o velho morre. O novo começo só acontece quando as coisas velhas de fato passam. É por isso que a palavra de Deus diz, preste atenção, as coisas velhas passaram. Ei, a cruz não é um convite para melhorar quem você é. A cruz é um convite para matar tudo aquilo que você é. É por isso que é um convite tão louco da gente entender. Sabe, o próprio Jesus ele diz, olha, aquele que quer ter parte comigo, toma então a sua cruz e me segue. Você sabe como eu e você, muitas vezes a gente encara esse convite como se ele estivesse convidando a gente para ter uma vida de sofrimento. Eu não sei como você encarou isso durante toda a tua vida, mas desde moleque, quando eu ouvi essa palavra, no meu coração a primeira coisa que vinha era rejeição. Aquele que quer vir após mim, então toma a sua cruz e segue-me. Como que eu entendia isso? Cara, se você quer viver comigo, você precisa ter sofrimento e provação. Quantos aqui já pensaram assim? Você sabia que tem muitas pessoas que rejeitam esse Jesus que a religião apresenta, porque quando entendem o que é caminhar com Jesus, entendem que é ter uma vida triste, cheia de privações e de sofrimento. O que Jesus está convidando a mim e a você, e preste atenção nisso, é carregar a tua cruz, mas a cruz para aqueles que foram salvos por Ele não representa tristeza, representa vitória. Sabe o que Jesus está te dizendo? Ei filhão, você crê em mim? Creio, Pai. Você crê que eu tenho poder para mudar a tua história? Creio, Pai. Então agora você é uma nova criatura, mas preste atenção. Para que todos possam ver o que eu fiz na tua vida, carrega a tua cruz e me segue. Pai, para que eu vou carregar a minha cruz? Isso é um martírio? Não, filho. É porque a cruz, para aqueles que não acreditam nela, é motivo de juízo, mas para aqueles que creem nela, é motivo de redenção. A cruz é o símbolo da minha vitória. Não há tristeza na cruz, pelo contrário, foi ela que me trouxe vida. Não há tristeza na cruz, pelo contrário, foi ela que me colocou de pé. Não há tristeza na cruz, porque ela já está vazia. A palavra diz que ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou. Aquela cruz já está vazia. Agora, a minha pergunta é: a sua cruz já foi esvaziada? Tem pessoas que estão entendendo que caminhar com Deus é se martirizar. Preste atenção, o Evangelho não convida para que as pessoas tenham pena de você. Pelo contrário, o convite do Evangelho é para que brilhe a luz de vocês, para que todos vejam a bondade de Deus. As pessoas vão olhar para você, vão ver a tua cruz vazia e vão falar: cara, onde é que está o André? Você não sabe? André morreu com Cristo, mas ele ressuscitou com ele. Agora ele está glorificado com ele. É esse tipo de caminhada que a fé está me convidando e convidando você também. Tem pessoas que passaram por momentos de privação e entenderam que precisam continuar na cruz. Preste atenção. A cruz ela tem um propósito. Você pode declarar comigo? Diga: a cruz tem um propósito de me matar. Pastor, eu aceitei um convite que Jesus me fez e eu fui até a cruz com ele. O que eu faço agora? Morre nessa cruz. Deixa tudo que você era nessa cruz. Deixa o teu pecado nessa cruz. Deixa as tuas memórias nessa cruz. Deixa a condenação nessa cruz. Deixa tudo aquilo que você faz e você se envergonha de ter feito nessa cruz. Deixa tudo aquilo que as pessoas falam a respeito de quem você é nessa cruz. Você não vai dar certo. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você é um derrotado. Tudo que você faz dá errado. Deixa tudo isso, todo esse lixo, coloca naquela cruz. Agora entende o seguinte: depois que você morre nela, você ressuscita e coisas novas em Deus vão ser geradas. Cara, eu vi uma imagem hoje e Deus falou algo muito interessante comigo. Eu quero compartilhar com vocês. Eu estava olhando uma imagem de um filme que, quando assisti anos atrás, me marcou demais. Quantos aqui já viram A Paixão de Cristo? 4 pessoas. Mais alguém viu A Paixão de Cristo? Glória a Deus, passa direto na Globo. Agora olha só que interessante.
bom que você riu. Eu estava vendo uma foto de Cristo crucificado nesse filme A Paixão de Cristo. Preste atenção, por favor, isso pode ser libertador para hoje. Algo tão simples, cara, tão bom quando Deus fala com a gente de forma simples. Às vezes a gente está esperando Ele falar de uma forma tão complexa e Ele está falando e a gente não entende. Deus, eu não estou entendendo, é porque você está esperando algo muito grande. Eu estou me revelando para você em coisas simples. Olha que coisa simples, mas poderosa. Eu estou vendo aquela foto que representa Jesus crucificado. Amém? Todos conseguem imaginar essa imagem? E nessa foto está lá a imagem de Jesus crucificado. E Ele já estava morto, Ele já tinha se entregue. Ele já tinha declarado, está consumado. E Ele já estava morto. Você pode declarar isso? Diga, Jesus já estava morto. Agora, não sei se você já parou para reparar, não sei se você já prestou atenção nisso, mas Jesus não ressuscitou na cruz. Jesus não ressuscitou na cruz. Jesus não recebeu um Espírito de Deus enquanto estava ali, e Ele ressuscitou enquanto ainda estava crucificado. Sabe o que Deus falou comigo? Filho, o meu filho foi retirado daquela cruz morto. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que aquilo que você era precisa de fato morrer naquela cruz, porque depois que você passa por esse processo, aí então vai nascer o novo de Deus. Jesus saiu daquela cruz morto, pessoas carregaram o corpo dele morto, pessoas sepultaram ele morto. Agora, ao terceiro dia, você pode dizer isso comigo? Diga, ao terceiro dia, diga, o meu rei ressuscitou. Sabe o que eu tenho visto? Pessoas que estão tentando agonizar na cruz e falando, Deus, eu não preciso morrer. Tem qualidades em mim que eu gosto, tem coisas que eu fazia que eu quero manter. Deus, tem coisas que eu fazia que eu quero continuar. Não precisa me matar, apenas traz sobre mim um pequeno processo e me tira daqui, Pai, porque eu quero continuar fazendo o que eu fazia antes. Quantos estão entendendo? Pastor, ninguém deseja fazer o que fazia antes. Então por que a gente faz? É porque a gente ainda não entendeu que a cruz não é para melhorar quem a gente é. A cruz é para anular, é para cancelar tudo aquilo que a gente é. Ei, você quer experimentar os melhores dias da sua vida? Eles estão te esperando depois da cruz. Declara isso comigo, diga, os melhores dias da minha vida estão me esperando depois da cruz. Gálatas 6,14 diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual, diga, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu fui crucificado para o mundo. Se existem pessoas procurando o André antes da cruz, não vão encontrar, porque aquele André morreu nela. Se existem pessoas que estão procurando quem você era antes da cruz, não vão encontrar, porque esse alguém já morreu. Agora, se eles quiserem experimentar o novo de Deus, está disponível em você. Você quer ver novidade de vida, está disponível em você. Amanhã eu estou aqui batizando minha mãe. Algumas pessoas que vieram à frente em Cabo Frio são pessoas da minha família, que me viram crescer e conheceram o André antes da cruz. Mas agora eu tenho autoridade em Cristo para apresentar o que Deus fez em mim depois dela. O André de hoje é o André que ressuscitou com Cristo. O antigo não existe mais. Você quer procurar vestígios do André antigo, você pode achar até fotos, nada além disso. Agora, pastor, você quer falar sobre isso hoje? A mensagem é tão pesada? Não, cara, eu quero falar sobre projetos e sonhos de Deus para você, mas você precisa entender que eles só são reais quando aquilo que não é de Deus morreu. Quantos estão entendendo isso? Amém. Colossenses 1,13 diz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, uma outra coisa que eu quero compartilhar com você é que a cruz significa a mudança de natureza, não de estilo de vida. Eu vou falar de novo para que isso arda no teu coração. A cruz traz para nós mudança de natureza, não de estilo de vida. Sabe, a gente tem tanta propriedade para bater nos religiosos, a gente tem tanta propriedade para falar das pessoas que são tradicionais nas igrejas, mas o problema não está em ser tradicional ou ser novo, não está em se vestir com terno e gravata ou usar uma blusa de caveira sem se escandalizar. A questão não é essa. A grande questão é se Cristo realmente mudou quem eu sou ou só mudou o meu estilo de vida. Porque deixar de falar palavrão e começar a caminhar com pessoas diferentes não significa que você experimentou o novo nascimento. Significa que você está com um ciclo social diferente, é só isso.
É por isso que eu quero voltar àquela citação que eu ouvi essa semana e tem ardido no meu coração. Se você tentar discipular alguém que não foi convertido por Cristo, você vai se cansar emocionalmente. Ei, preste atenção. Você pode declarar isso comigo? Diga: Jesus não quer mudar o meu estilo de vida. Diga: Ele quer mudar a minha natureza. Olha só que coisa incrível. Atos 2 fala sobre o Espírito Santo vindo sobre a igreja. Eu só preciso de mais 10 minutos da sua atenção. Atos 2, se você puder, coloca para mim, por favor, na tela. Fala sobre algo poderoso. Olha só que lindo isso, cara. Jesus já havia morrido, ressuscitado. Ele já havia se apresentado novamente para a igreja. Ele falou: olha, é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá sobre vós. Até aí todo mundo já conhece, amém? Agora olha só que interessante. Atos 2:1 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E eles viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Você pode repetir isso comigo, versículo 3. Diga: e o Espírito Santo veio sobre eles e pousou sobre cada um deles. Eu estava lendo essa passagem essa semana e algo que me chamou a atenção é que em Atos 2 a Bíblia diz que o Espírito Santo pousou sobre eles. Você pode dizer isso mais uma vez para fixar no teu coração? Diga: o Espírito Santo pousou sobre eles. Não veio apenas, mas pousou sobre eles. Pastor, o que você quer dizer com isso? É muito simples. Antes da vinda de Jesus, quando alguém recebia o Espírito Santo, era algo pontual e era algo temporário. As pessoas recebiam o Espírito Santo para fazer algo específico. Agora, a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, preste atenção aos detalhes. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, ele chega até João Batista e João Batista fala: Senhor, eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés, quem dirá batizar o Filho de Deus? Eu estou parafraseando. E aí Jesus diz: é necessário, João Batista. Jesus, ele queria cumprir toda a promessa que havia a seu respeito. A Bíblia diz então que João Batista leva Jesus às águas, ele é submerso, e depois que ele é batizado, uma voz do céu diz: esse é o meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. Vocês estão comigo? Amém? E a Bíblia diz que veio então sobre ele a unção do Espírito Santo, no formato de pomba, e ela pousou sobre Jesus. Você pode declarar isso? Diga: o Espírito Santo pousou sobre Jesus. Sabe qual a diferença daquilo que Deus começou a fazer em Jesus e começou a fazer na igreja? É que agora o Espírito não vem para você fazer coisas, agora o Espírito pousou para você ser diferente. Estavam todos reunidos num só lugar e veio sobre eles como um vento impetuoso. O Espírito Santo desceu como línguas de fogo e repartindo sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, só que muito mais do que apenas ser cheios, o Espírito pousou sobre eles. Começa então a história da igreja, e é aí que eu quero falar, e eu quero começar a pregar nessa noite sobre isso, amém? Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Glória a Deus, 5 pessoas comigo. Olha só que interessante. Não sei se você já reparou, mas tem muita gente que está assistindo Deus fazer. Eu já falei sobre isso alguns meses atrás. Deus não te convidou para ser um espectador do agir dele. Deus te convidou para que você seja um agente dele. Deus te convidou para que você seja parte ativa do que ele está fazendo na terra. Quantos creem assim? Agora olha só que interessante. A palavra fala a respeito de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia diz que ele era muito pequeno. E quando Jesus estava entrando na cidade dele, ele queria ver Jesus. Ele era tão pequeno que ele não conseguia enxergar além da multidão. E a palavra diz que Zaqueu então ele subiu numa árvore. E Jesus estava passando e falou: Zaqueu, eu quero jantar na tua casa hoje. Olha só que interessante, cara, acompanha comigo. Zaqueu, ele era um espectador, gente, sim ou não? Talvez Zaqueu estava para Cristo como alguns de nós estamos hoje. A gente até quer ver Jesus, mas a gente está de longe, apenas vendo ele passar e fazer coisas na vida de outros. Eu creio que todos os lugares que Jesus passava, milagres sobrenaturais se manifestavam. Eu creio que quando ele passava,
só a presença dele, a unção dele já libertava pessoas. Eu creio, de verdade, cativo sendo liberto só por ele passar por ali. Eu creio que pessoas eram curadas só por ele passar. Então eu consigo imaginar, ok, a Bíblia não me diz isso, mas eu consigo imaginar Zaqueu no alto de uma árvore, olhando para Jesus passar e ele vendo o agir de Deus através da vida de Jesus. Agora, Jesus chega para ele e não o conhecia naturalmente, mas Jesus o chama pelo nome. Ele diz: Zaqueu, desce, porque eu quero jantar na tua casa hoje. Sabe o que a palavra me ensina? Eu nunca vi Deus convidando pessoas para serem espectadores, mas eu vi durante toda a caminhada dele, Jesus convidando espectadores para agora serem discípulos. Jesus nunca vai chamar para você que está envolvido e falar: filho, agora fica só vendo o que eu vou fazer. Não, Jesus está chamando alguém, ó. Se for, ele pode atender, filhão. Se for cobrar também, Jesus nunca chamou alguém que estava envolvido para sentar e apenas assistir o que ele estava fazendo, mas durante todo o tempo o que Jesus chamava eram espectadores para agora serem agentes do seu reino. Jesus, ele está caminhando e tem homens pescando, ele fala: ei, você quer ser pescador de homens? Então me segue, larga tudo que você tem. Aí ele passa por um cobrador de impostos, ele fala: você quer experimentar coisas que você nunca imaginou? Então larga tudo e me segue. Pessoas que eram espectadores do seu agir agora passaram a ser agentes do seu reino. Pessoas que só viam Deus fazendo, agora Deus fazia através delas. Pessoas que só ouviam falar o que Jesus podia fazer, agora eles eram o centro da revolução da igreja de Cristo na terra. Ei, Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. O que ele está dizendo para a igreja é o seguinte: agora eu não vou fazer mais nada fisicamente, mas eu continuo fazendo através de você, e através de você, e através de você. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Pastor, eu não quero ficar assistindo o mover de Deus, eu quero fazer parte disso. O que eu preciso? É só você dizer sim para esse convite simples. Segue. Olha só que coisa linda. Eu quero compartilhar com vocês, a gente já está quase finalizando, sobre um cara que teve uma experiência surreal com Jesus, e ele se chama Pedro. Eu fico impressionado porque Pedro, ele é intenso em tudo que ele faz. E Pedro recebeu de Jesus 2 vezes esse convite: vinde após mim. Você sabia que as primeiras palavras que Pedro ouviu de Jesus foram: vinde após mim? E você sabia que as últimas palavras que Pedro ouviu de Jesus também foram: vinde após mim? Olha só que interessante. Você que pode, abre a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Marcos, capítulo 1. Você vai viver os seus sonhos, ou você vai viver os seus medos. O que você decide nessa noite não depende mais dele, porque ele já liberou sobre você o poder suficiente para romper. Pastor, o que eu preciso fazer então? É só dizer sim para esse convite: segue-me. Pastor, eu já sou cristão há 10 anos, eu não estou falando de aceitar Jesus e ser evangélico, eu estou falando de continuar seguindo os passos dele. O convite que Jesus nos faz diz respeito à constância. Constantemente seguindo o Mestre para onde ele for. Se você estiver atrás dele, você vai ver os melhores dias da sua vida. Olha o que Pedro experimentou. Marcos 1,16 diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu então Simão e o seu irmão André lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Versículo 17: e disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Marcos 1,18 diz: no mesmo instante. Você pode repetir isso comigo? Diga: no mesmo instante. Diga: no mesmo instante. Eles deixaram as suas redes e o seguiram. Cara, o chamado que Jesus tem para nós não é algo que a gente pode pedir para ele esperar um pouco. Sabe por quê?
mudar a minha história hoje, Ele está de braços abertos para te receber. Jesus, eu quero me lançar nos teus sonhos hoje, Ele está de braços abertos para te receber. Olha só, acompanha comigo. Marcos 1 fala sobre Jesus chegando para Pedro e convidando ele para ser pescador de homens. Agora abre sua Bíblia em João 21. A gente já está finalizando, né? Por favor, pode subir. João 21, versículo 20. João 21, 20, preste atenção. Na primeira passagem que a gente leu, fala a respeito do convite de Jesus a Pedro. Pedro está no mar e ele está pescando. E Jesus faz um convite para ele: segue-me, Pedro. Agora, Pedro segue Jesus, preste atenção. Pedro segue Jesus, Pedro caminha com Jesus, Pedro vê milagres através de Jesus, Pedro ama Jesus, caminha com ele 3 anos e meio. Pedro nega Jesus, Pedro se arrepende, e sabe o que ele faz? Ele volta a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. Quando Jesus aparece para ele novamente, ele estava no mesmo mar, no mesmo lago, e ele estava fazendo a mesma coisa. Sabe o que me impressiona? Você pode abrir mão de tudo que Deus te deu, e você pode voltar a fazer tudo que você fazia antes do encontro com Ele. O convite dele continua sendo o mesmo: segue-me. Se Jesus fosse como eu e você, cara, na boa, em primeiro lugar, nem teria retornado para Pedro, porque Pedro negou ele. Talvez se a gente tivesse retornado, o convite não seria o mesmo. Mas Jesus chega para o mesmo homem, está no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e como se ele nunca tivesse convidado, ele faz esse convite novamente. Acompanha comigo, João 21, versículo 20, diz: Pedro então voltou-se e ele viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Está lá Jesus conversando com Pedro. Pedro então olha para João, e olha só que interessante, pode passar versículo 21. E quando Pedro viu, perguntou para Jesus: Senhor, e quanto a ele? Sabe o que é interessante? Jesus quer fazer coisas na nossa vida, e às vezes a gente está preocupado no que ele está fazendo na vida do outro. Jesus acabou de aparecer para Pedro, quer chamá-lo de novo para apacentar as ovelhas, e Pedro está preocupado com João. Pedro está falando: Senhor, mas quanto a ele? Olha só a resposta que Jesus dá. Jesus então respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo, Pedro, até o dia que ele volte, o que importa? Agora, quanto a você, siga. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, não importa o que eu tenho para a vida de João, não importa o que eu tenho para a vida de Mateus, não importa o que eu tenho para a vida de Lucas, de Bernardo, de Caio, não importa o que eu tenho para a vida de Késia. Pedro, eu estou falando com você. Você deseja me seguir, Pedro? Então abre mão das redes, esquece tudo que você construiu e segue-me. Eu sei que tem pessoas aqui que durante muito tempo deixaram de experimentar coisas em Deus porque se preocuparam demais com quem está ao lado. Jesus vem falar com você nessa noite: filho, o que te importa, o que eu quero fazer com teu irmão? O meu convite hoje é para você: larga tudo o que você está fazendo e me segue hoje. Cara, olha só que coisa interessante. Jesus, ele é incrível, porque a preocupação que ele tem com Pedro é a mesma preocupação que ele tem comigo e com você. Eu estou finalizando agora. Jesus chega para Pedro, preste atenção. Jesus chega para Pedro e ele faz uma pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro fala: claro, Senhor, que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro diz: é claro, Senhor, que eu te amo. Pedro, então alimenta as minhas ovelhas. E Jesus faz a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Ele fala, ele chega a se angustiar, ele chega a se entristecer. Ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Presta atenção, eu quero finalizar aqui. Sabe o que me constrange no amor de Deus? Jesus é o próprio Deus, criador dos céus e da terra. Jesus é o poder de Deus que criou todas as coisas antes de Pedro e depois de Pedro. Mas ele se preocupa ao ponto de chegar diante de um homem limitado, pecador, e perguntar: você me ama? Ei, você já parou para pensar nisso? O Deus criador está preocupado se você o ama. Deus não perguntou para Pedro se ele o amava, porque o amor de Pedro capacitaria para o seu chamado, não. Pedro perguntou, Jesus perguntou, porque ele se importa. Quando Jesus se apresenta para você, ele pergunta para mim todos os dias: filho, você me ama? Pai, por que você está perguntando isso? Porque me importa saber o teu coração a meu respeito. Você está aqui hoje, eu não tenho a menor ideia de como é a tua história com Deus e como você vê Jesus, mas o que eu vim dizer nessa noite é que ele se importa com o sentimento que
você tem nele. Se você o ama, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Tem duas coisas que você não pode fazer: é parar de sonhar e de se acomodar com o tamanho que Deus já te confiou. Porque se a gente falar, tá bom, para Deus fala, peraí, segura, tá bom. Se a gente falar, Deus, eu creio que tem mais, eu quero viver mais, Deus fala, tá, pode mandar mais. Irmão, guarda isso. Quando a Bíblia estabelece esse princípio de que tudo é possível ao que crê, Deus deu para você o limitador da tua história. Porque se tudo é possível ao que crê, tem coisas que você não vai viver porque você não creu para viver. E tem coisas que você já está vivendo porque você creu que elas seriam reais. Então quando Deus diz que tudo é possível que crê, Deus está dizendo que agora é você quem define os seus limites. Você crê que dá para fazer em 5 dias um clamor em frente à Praça dos Três Poderes e reunir mais de 30 mil pessoas e orar pela nação? Creio, então é possível, vai lá. E se talvez a gente tivesse crido mais, talvez Deus teria feito mais. E se a gente não tivesse crido, isso não teria acontecido. Foi o único mover de clamor em toda a nação, 48 horas antes das eleições, ou talvez um pouco menos. Você crê que Deus queria ter levantado outros movimentos de clamor em Brasília? Eu creio, mas se a visão não é clara, a provisão não chega. Declara comigo, diga, a visão carrega toda a provisão que eu preciso. Irmão, eu acredito de verdade que o problema não é falta de recurso, o problema sempre foi falta de visão. Na sua casa, no seu ministério, na minha casa, no meu ministério, na nossa igreja, Deus está pronto para financiar projetos que Ele já confiou. Amém? Eu vou correr para finalizar, eu sei que está calor. Semana que vem vai ter pelo menos 20 ar-condicionados instalados aqui. Amém? Alguém consegue crer comigo? Vamos crer, gente. Daqui a 4, 5, 6 semanas você vai poder vir até de casaquinho aqui, porque vai estar gelado aqui dentro. Só não espera só isso se tornar uma realidade para a vida, tá, irmão? A fé é uma antecipação. Não vem só porque está gelado, não. Já começa a crer que vai estar gelado. Todo domingo você já traz um casaquinho e deixa no carro. Vai ter um dia que você vai precisar dele. Amém? O segundo pilar que eu queria compartilhar, e esse eu prometo que vou ser bem rápido para a gente terminar, é que assim como a gente precisa discernir a visão, a gente precisa proteger a visão. Fala para quem está do seu lado, você precisa proteger a visão. Olha que coisa interessante, irmão, olha para cá. Eu lembro que quando a gente começou Miami, eu já falei sobre isso aqui, mas vai ser novo para alguém. Eu aluguei um galpão, um warehouse no meio de um distrito industrial. Então era um galpão, 10 mil square feet. Me ajuda a calcular rapidinho quanto que dá 10 mil square feet em metros quadrados, mano. E aí a gente pegou, era um galpão vazio, sem parede, sem nada, não tinha nada, só tinha banheiro masculino e feminino, não tinha mais nada. E o único budget que eu tinha dava para comprar um pouco de tinta e fita. Aí eu comprei uma fita que nos Estados Unidos você usa muito para proteger alguns acabamentos quando você vai pintar. Sabe aquela fita azul que você coloca, tipo uma fita crepe? Aí você pinta em volta, depois você remove ela e aquele lugar ficou protegido. Falei, quanto é que a gente tem aí? Tem tanto. Falei, então tá bom. Aí fui na Home Depot, comprei alguns rolos de fita azul. Chamei duas pessoas que trabalhavam com construção, a gente foi para uma Starbucks e começamos a desenhar. Aqui vai ser o palco, aqui vai ser o kids, aqui vai ser não sei o quê. Aí pegamos aquela planta baixa feita numa mesa de cafeteria, fui para a igreja, chamei os voluntários e a gente começou a demarcar com a fita azul onde seria cada ambiente. Então quando as pessoas iam visitar a igreja ao longo daquela primeira semana, se alguém perguntasse, pastor, onde é que vai ser o kids? Eu falava, vem cá, pô, deixa eu te mostrar o kids, vem cá. Ó, essa aqui é a primeira sala, esse aqui é o berçário. Você conseguia entrar na sala, tinha portinha para entrar, tinha portinha, você tinha que fechar a portinha para sair. Tinha um palco. Por que eu estou falando disso? Porque eu lembro da alegria que era quando a provisão chegava e a gente tirava aquela fita azul. Cada fita que era removida era um milagre que estava sendo instalado. Então chegava a provisão para um pouco de drywall, a gente tirava a fita e botava drywall. Chegava a provisão para mais uma sala do kids, a gente tirava a fita e fazia mais uma sala do kids. Eu lembro, irmão, de uma vez que chegou um cara para servir e ajudar, ele era marceneiro. Baixinho o apelido dele. Ele falou, pastor, tudo bom? Meu nome é Baixinho, eu sou amigo de fulano. Ele falou que vocês estão precisando de ajuda, eu sou da VUL, eu sou de outra igreja, mas eu queria ajudar, o que vocês precisam? Eu trouxe tudo, máquina de corte, eu trouxe maquita. Eu falei, cara, glória a Deus, que bom que você chegou, a gente tem que fazer o palco. Aí ele falou, Raquel,
Não, beleza, onde é que está a madeira? Me fala que, não precisa nem se preocupar não, eu reúno o grupo aqui, eu já começo a fazer o palco. Eu falei, então, a gente também não tem a madeira. Aí sabe o que aconteceu? Aquele cara foi para Home Depot, comprou todo o material que precisava, trouxe o material e fez o palco. Porque quando Deus envia uma provisão, Ele não envia uma provisão em partes ou incompleta. Deus, Ele faz tudo perfeito. Então Ele envia para você os recursos, as pessoas, as conexões, as portas. Ele te dá visão e Ele vai te levar aos lugares que Ele te mostrou que te levaria. Por quê? Porque Deus não é defraudador. Ele não te mostra algo que não tem intenção de cumprir. Ele não te permite enxergar algo que não tem intenção de fazer. Deus nunca vai dar uma visão para um homem que o próprio Deus da visão não seja o Deus que transforma uma visão em realidade. Alguns vão dizer, pastor, mas por que nem todo mundo que teve uma visão de Deus viveu uma realidade em Deus? Porque entre a visão e a realidade existe algo chamado processo. Muita gente parou no meio do caminho. Muita gente parou na primeira acusação ou indiferença. Muita gente parou na primeira crítica. Muita gente parou na primeira ofensa. O que separa meninos de homens é o quão resiliente a gente é enquanto uma visão ainda está se tornando realidade. Você está comigo? Diga amém. Então, para viver milagres, para romper em fé, para construir o futuro, você precisa proteger a visão. Me ajuda a pregar, irmão. Fala comigo. Eu preciso proteger a visão. A verdade, irmão, é que se a visão não for protegida, com certeza ela será sufocada. Muitas pessoas receberam de Deus visões incríveis, mas não protegeram e perderam. Se a semente não for protegida, ela vai ser sufocada. Se a visão não for protegida, ela vai ser sufocada. Eu lembro de algo que eu li num livro. Eu não lembro o autor, mas ele contava uma história de uma cidade em que o sistema de lixo entrou em colapso, os lixeiros entraram em greve. Olha que interessante. E aí o prefeito ficou preocupado, porque começou a juntar muito lixo na rua, começou a dar rato, começou a feder. E aí eles tiveram uma ideia, eles notificaram todas as famílias da cidade e falaram, olha, até que a gente consiga resolver, a gente precisa que todas as famílias guardem os seus lixos dentro de casa. Então você vai pegar uma área da tua casa, você vai começar a deixar o lixo lá. E quando o sistema de lixo voltar a funcionar, vocês botam para fora e a gente vai limpar toda a cidade. Você está comigo? É muito louco poder falar com tanta gente aqui de uma vez só, meu Deus. E aí, cara, nessa cidade um cara teve uma ideia. Ele foi na cidade, no centro, comprou papéis de presente. Ele embalou o lixo dele como se fosse embalagem de presente. Ele botou um laço incrível, ele botou uma embalagem incrível. E aí ele foi de manhã bem cedo, parou o carro na frente da praça, no centro da cidade, ainda estava bem escuro. E ele foi descarregando aqueles sacos de lixo embalados para presente. E ele deixou lá, e ele saiu, ficou bem longe, esperando para observar. E aí quando começou a amanhecer, algumas pessoas paravam e viam aquelas embalagens gigantes de presente e botavam no carro e saíam correndo. Aí passou um outro carro, viu uma outra embalagem, pegou, colocou no carro e saiu correndo. Quando eles chegaram em casa, eles perceberam que eles estavam levando lixo para dentro de casa. E sabe o que é interessante, irmão? Olha para mim. A gente pode ouvir uma história como essa e falar, cara, a culpa é desse cara que estava embalando lixo como se fosse presente, mas a gente precisa entender que a culpa também é de quem levou lixo para dentro de casa, como se fosse um presente. André, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num ponto, irmão. Qualquer um pode falar que você não vai conseguir, mas levar isso para dentro de casa, só você pode decidir se vai fazer. Qualquer um pode desconfiar e desacreditar no milagre que Deus disse que vai cumprir, mas é você que vai decidir se vai levar essas opiniões para dentro de casa ou não. Irmão, tem muita opinião que nada mais é do que um lixo embalado como um presente. Bons conselhos que não te levam para o lugar onde Deus te chamou para estar. Nem todo bom conselho é um conselho de Deus, nem toda boa opinião é uma opinião de Deus, nem toda boa palavra é uma palavra de Deus, porque se Jesus tivesse ouvido Pedro, ele teria aberto mão da crucificação. Pedro fala, mestre, a gente não vai permitir que você seja morto, a gente não vai permitir que você seja entregue. Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás. E a gente vê lá na frente Judas vindo com os homens que iriam capturar Jesus, e com um beijo ele traz Jesus, e Jesus olha para ele e chama de amigo. Irmão, como que Jesus chama Pedro de Satanás e chama Judas de amigo? Por um princípio básico.
Pedro estava tentando poupar Jesus do seu destino profético. Judas estava empurrando Jesus para aquele lugar. Irmão, olha para mim. Você é a única pessoa do mundo responsável por proteger a visão que Deus deu para você. Pessoas vão tentar te desencorajar, desestimular, tentar fazer você desistir, você repensar, redimensionar, recalcular. Por que não metade? Por que não uma parte? Por que não depois? Por que não? E a pergunta que a gente tem que fazer é: por que não agora? Por que não maior? Por que não do jeito que Deus me mostrou? Por que não crer no impossível? Por que não ver o impossível? Por que não crer no inacreditável? Alguém está aqui comigo, pelo amor de Deus, diga: eu creio que a fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. A responsabilidade é nossa de proteger a visão. Não dá para dizer: cara, me desestimularam. É você quem permite levar opiniões para casa ou não. Cara, elas me fizeram mudar de opinião. Irmão, se Deus te deu uma visão, caminha debaixo dessa visão até que ela se torne uma realidade. A visão clara de propósito sustenta você no meio da jornada. A visão clara do propósito faz você não se perder no meio do caminho. A visão clara de propósito é o que vai fazer você viver o que ninguém viveu, ver o que ninguém viu, ouvir o que ninguém ouviu. Você está comigo? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. Eu quero falar sobre uma paternidade segundo o coração de Deus, amém? Porque o modelo de Deus de paternidade fala a respeito de encorajamento, o modelo de Deus de paternidade fala a respeito de proteção, de provisão. Olha que interessante, a Bíblia diz que quando Moisés recebe de Deus uma missão, Moisés olha para ele, olha para a missão e fala: Deus, mas quem sou eu? A resposta de Deus para ele é: eu estarei com você. A paternidade no modelo de Deus sabe que você não tem tudo o que você precisa. Irmão, eu quero pregar nessa noite, pega essa chave. Você não tem tudo o que você precisa, mas o fato do pai estar com você já é tudo o que você precisa. Então às vezes o filho olha para si e fala: eu não tenho o que eu preciso para chegar lá. Mas a chave não é o que você já tem, é o que o pai tem para te dar. Deus, quem sou eu para libertar o povo, para afrontar Faraó, para passar pelo mar? Deus fala para ele: filho, eu sou com você. O salmista em outro momento fala: mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. A chave da paternidade segundo o coração de Deus é o fato de Deus, como um bom pai, nunca deixar o seu filho desamparado. Aí talvez alguns vão dizer: pastor, mas na minha história não é bem assim que funcionou, porque no ano passado eu enfrentei a maior crise da minha história. Porque há 10 anos atrás eu enfrentei um momento difícil na minha casa, porque esse ano eu perdi a minha empresa, ou eu enfrentei um momento difícil de saúde. Irmão, olha para mim, a gente tem que entender que o fato de Deus permitir que algumas coisas aconteçam, não significa que Deus não nos proteja enquanto elas acontecem. O mesmo Deus que permite é o Deus que protege. Deus permitiu a fornalha, mas protegeu na fornalha, inclusive dançou com eles lá dentro. Deus permitiu a tempestade, mas protegeu na tempestade. Deus permitiu o gigante, mas protegeu do gigante. Deus permitiu tudo que os heróis da fé enfrentaram, mas protegeu cada um deles. Então eu tenho que entender que a paternidade de Deus não significa um Deus que me livra o tempo inteiro, mas um Deus que me protege o tempo inteiro. Você está comigo? O problema é que às vezes a gente está com uma paternidade deformada, e a gente acha que um bom pai me livra do processo. Se o teu pai te livra do processo, o teu pai está te poupando da promessa. Porque por mais que meninos possam ouvir de Deus visões de futuro, Deus só faz acontecer quando a gente se torna homem. Deus não tem problema em compartilhar visões e sonhos com meninos. Compartilhou com José quando ele era novo. Compartilhou com inúmeros heróis da fé visões e sonhos. Mas por mais que Deus não tenha problema em compartilhar com você enquanto você é menino, Ele não vai fazer enquanto você não se torna homem. A Bíblia diz que Jesus, Ele crescia em sabedoria diante de Deus e do povo. João Batista crescia em sabedoria diante de Deus e do povo, até que chegou o dia em que Ele se revelou para Israel. Irmão, olha para mim, Jesus cresceu em secreto antes de se revelar em público.
Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mandaram matar todos os primogênitos, queriam pará-lo antes do ministério dele começar. Cadê Jesus, irmão? Está no deserto. Cadê Jesus? Está na sinagoga. Cadê Jesus? Ele está aprendendo. Até que chega um dia que Jesus se levanta. Porque antes da gente começar a liberar em público, a gente precisa gerar em secreto. Então a paternidade, segundo o coração de Deus, ela prepara antes do envio, ela prepara antes da promessa. Por quê, irmão? Porque se Deus não nos preparar antes de receber, aquilo que Ele vai dar para a gente vai se tornar o nosso tropeço. Irmão, olha o que a Bíblia diz: não se coloca vinho novo sobre odre velha. A gente pode achar que isso é um castigo de Deus, mas isso é uma proteção de Deus. Porque o vinho novo, quando era colocado numa odre velha, a odre velha não suportava o poder do vinho novo. Então, se você coloca um vinho novo numa odre velha, ela se rompe e se perde a odre e o vinho. Olha para mim, vocês estão comigo? Então Deus está dizendo: eu estou te poupando porque eu te amo. Eu estou te poupando por zelo, não porque eu não quero dar, porque isso não é bom para você agora. Então, renova a tua odre e eu derramo o meu vinho. Essa é a paternidade no padrão de Deus. Não é um pai que dá tudo na hora que a gente quer, é um pai que dá na hora que a gente está pronto para receber. Então o que a gente tem que entender é que Deus sempre está pronto para dar. Talvez o que está faltando em mim é estar pronto para receber o que Ele sempre quis me dar. Você acha que eu não queria poder ter a oportunidade de plantar uma igreja no início da minha conversão? A pergunta é: eu estava pronto para isso? Você acha que eu gostaria de ter a oportunidade de pregar para príncipes da minha geração? A pergunta é: eu estou pronto para isso? Quantos que querem ser pai, mas a pergunta que a gente tem que fazer é: eu estou pronto para isso? Porque quando eu entendo, irmão, que tudo que Deus permite que eu passe é um processo, eu paro de rejeitar o processo, eu começo a abraçar eles. Os processos não são o seu problema, os processos são uma ponte que Deus constrói para te levar para as promessas. O processo separa meninos de homens. Você está comigo? Diga amém. Processo, irmão, processo é libertador, processo ativa dons e chamados, processo forja caráter, processo nos ensina sobre resiliência. Resiliência foi uma palavra de ordem no ano passado. Resiliência nada mais é do que a capacidade de levantar depois que caiu. Não significa que a gente não vai cair, você vai cair, você vai tropeçar, você vai errar. Você vai entrar numa porta que você jura que é de Deus e depois você vai ver que não é. É normal, faz parte. Fala comigo, isso é vida real. Isso é vida real, irmão. Agora o segredo não está da gente ficar com medo e nunca entrar. O segredo está em saber que mesmo se eu tropeçar, o meu pai está pronto para estender as mãos e me colocar de pé de novo. Você está comigo? Qual é a característica que a gente vê na paternidade de Deus o tempo inteiro? Despertar a grandeza. Se a gente fosse falar de grandeza alguns anos atrás, na igreja brasileira principalmente, isso ia ser muito assustador para alguns, porque a gente aprendeu uma teologia que fala que a gente tem que diminuir o tempo inteiro para que ele cresça. Alguns vão dizer: pastor, isso está na Bíblia. Eu sei, mas essa é a fala de João Batista, não de Jesus. Pega essa chave, irmão. Essa é a fala do último profeta de uma antiga aliança, mas não é a fala do segundo Adão da nova aliança. Olha o que João Batista diz: que eu diminua para que ele cresça. Olha o que Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Que vocês brilhem como estrelas no universo, para que todos possam ver. Irmão, João Batista está no final de uma aliança limitada da letra, que depende de sacrifício de animais para poder ser perdoado. Jesus é a nova aliança no Espírito, que já pagou o preço, que já pagou o pecado, que já pagou meu passado e já restabeleceu todas as promessas que o pecado me roubou. Irmão, em Cristo eu posso viver como se o pecado nunca tivesse existido. Então Jesus está dizendo: olha, vocês são como estrelas, vocês vão brilhar para que todos vejam a luz de vocês. Esse brilho não fala a respeito de uma vaidade que aponta para você, e essa é a chave, porque é uma linha muito tênue. Esse brilho fala a respeito da luz de Deus que brilha em você. Porque vamos ser sinceros, irmão, vê se faz sentido. Quando eu estou em Deus, se eu como pastor peco, é uma vergonha para o evangelho. Se eu como homem casado faço alguma coisa errada, vai ser uma vergonha para a igreja que eu pastoreio, sim ou não?
Então, da mesma forma que os meus erros causam vergonha, os meus milagres devem ser motivo de alegria. Então o que Deus está dizendo é, a partir do momento que você está em mim, filho, você se tornou um outdoor daquilo que eu posso fazer com um homem que está completamente rendido. Então o teu milagre vai apontar para mim, o teu green card aponta para mim, os teus filhos apontam para mim, as tuas promessas apontam para mim, os teus milagres apontam para mim. Por quê? Porque agora, quando você cresce, a minha glória cresce. Quando você cresce, se manifesta, se torna visível para todo mundo o Deus que em você habita. Eu vi uma frase, eu acho que é do Billy Graham essa semana, eu achei demais. Ele disse o seguinte: a cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia e as outras 99 lerão os cristãos. Isso é muito forte. Cada 100 pessoas, uma está lendo a Bíblia, 99 está lendo os cristãos. Lembra daquele milagre da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela tem um pensamento, anos sangrando, anos precisando de um milagre. Ela gastou tudo que tinha, recorreu a todos os médicos, ela tentou de todas as formas. Mas quando ela ficou sabendo que Jesus estava passando na cidade, ela pensou: se eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser sarada. Irmão, olha o nível de fé e de entendimento dessa mulher. Ela sabia que não precisava nem tocar em Jesus para ser curada. Ela sabia que ela não precisava nem tocar em Jesus para ser curada. Pastor, mas a Bíblia diz que ela tocou em Jesus. Não, a Bíblia não diz que ela tocou em Jesus. A Bíblia diz que ela tocou naquilo que tocava Jesus. Ela tocou na roupa de Jesus. Então essa mulher entendeu um princípio: a glória de Deus na nova aliança é algo tão poderoso que se eu tocar naquilo que toca a Ele, eu vou receber o que eu preciso. Você está comigo? É esse princípio que Deus usa para nós. Tem pessoas que nunca tiveram encontro com Jesus, mas vão ter um encontro com você e vão encontrar Jesus em você. Tem pessoas que nunca ouviram Deus falar, mas vão ouvir você. Tem um amigo que está aqui visitando hoje, e eu não vou falar para não chamar atenção, mas hoje pela manhã veio um casal, e esse casal falou: cara, eu conheci esse seu amigo uma vez em Nova York, a gente estava num GC, numa célula, e ele liberou uma palavra para mim que, cara, eu nunca vi algo daquele tipo. É como se fosse uma visão que ele estava tendo, e ele estava impressionado, falando sobre palavras de sabedoria e palavras de revelação. E ele falou: cara, e exatamente o que ele falou aconteceu. Você vê, alguém ouviu Jesus falar e falou para quem nunca tinha ouvido ele falar. Esse é o princípio do Evangelho. Então por que eu estou compartilhando isso essa noite? Porque eu creio que quando você despertar para a grandeza, tudo ao teu redor vai começar a se tornar grande também. Tua família vai começar a sonhar com grandeza também. Irmão, grandeza, entende isso. Grandeza não é algo que se constrói em dias, ok? Eu lembro de uma frase do Irving McManus, alguns anos atrás, ele falou: a fama se constrói em dias, a grandeza é o trabalho de uma vida inteira. Grandeza tem a ver com você construir legado. Grandeza tem a ver com você construir uma vida que vale a pena ser compartilhado. Irmão, é construir algo que vale a pena ser lembrado mesmo depois de você não estar mais aqui. Billy Graham construiu grandeza. E eu não sei por que eu estou falando dele hoje, mas pode fazer sentido para alguém, tá? Alguém está recebendo algo de Deus essa noite? Olha que interessante, quando Billy Graham morreu, no velório dele, colocaram o caixão dele e o púlpito na frente. Eu lembro como se fosse hoje, isso me impactou demais, cara. Eu estava acompanhando algumas reportagens do velório dele, e aí o filho dele foi falar. E o filho falou: o meu pai pregou até na sua morte. Ele pregava sobre o céu, escreveu sobre o céu, falava sobre o céu. Agora a mensagem dele se tornou real. Meu pai foi para o céu. Irmão, no velório de alguém que construiu uma vida grande, ele fala mesmo sem precisar falar. Você está comigo? Cara, está diferente aqui hoje, amém? Ele fala até sem precisar falar. O que é isso? É legado. Fala comigo, legado. Legado é completamente diferente de herança. Herança é algo que você dá para alguém. Herança é algo que você deixa para alguém. Legado é algo que você deixa em alguém. Então a herança você pode perder, o legado é impossível, está dentro de você. Se tornou parte de quem você é forte, não é, mano? Eu pastorei há alguns anos, eu conheci pessoas que
que receberam a herança dos seus pais, mas a última coisa que eles querem é ser como seus pais eram. E aí, cara, fala da sua história. Cara, eu recebi uma herança do meu pai, mudou minha vida. Uau, que legal. E aí, como é que seu pai era e tal? Cara, meu pai, enfim, eu prefiro não falar nisso. Ou então, meu pai não foi um cara muito legal. E você percebe que o pai deixou algo para ele, mas não necessariamente deixou algo nele. Herança qualquer um que trabalha bastante pode deixar para alguém. Legado, você precisa de grandeza para compartilhar. Ninguém pode dar o que não tem. Irmão, pega essa chave. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Então, como eu vou compartilhar grandeza com meu filho se não existe grandeza na minha história? Eu falei sobre isso, acho que semana passada, semana retrasada, sobre a responsabilidade que nós temos de gerar nos nossos filhos aquilo que Deus está gerando em nós. Porque o que a gente vê é o seguinte, principalmente na América, tem pais que vêm para cá e falam, meu filho tem 17 anos, ele não quer ir para a igreja, me ajuda a tornar meu filho apaixonado. Eu não consigo tornar o teu filho apaixonado em 6 meses, se ele, 17 anos com você, não conseguiu ver isso em você. Não transfere para mim uma responsabilidade que é sua. Então, você não quer vir, não quer se envolver, não quer participar, você não quer viver por isso. E agora, quando o seu filho está um pouco maior, você quer que ele deseje viver por algo que ele nunca viu ninguém desejando. Eu falei sobre isso 2 semanas atrás, o Lê veio falar comigo ali na sala, ele falou, cara, você acabou comigo, mano, hoje, com a pregação, porque eu lembrei da minha infância. Acabou a pregação, ele falou, eu precisei ligar para meus pais e agradecer. Eu falei, obrigado, eu sou apaixonado pela igreja hoje, porque vocês são apaixonados pela igreja. Uma palavra trouxe clareza para ele. Eu acho que talvez até aquele momento ele nem tinha se ligado que toda essa paixão que ele tem não surgiu do nada, ela foi transferida, isso se chama legado. Ele falou, mano, os meus pais andavam com a gente 45 minutos a pé para ir para a igreja. Ida, não, já está acabando, deixa eu pregar mais um pouco. Alguém me dá mais 5 minutos para pregar? Alguém me dá mais 5 minutos? Amém. Então segura aí um pouquinho, entra daqui a 3 minutos, só para parecer que está acabando. Jesus. Eu nem consegui entrar na pregação ainda. Dá para a gente fazer uma série sobre isso. Eu tentei hoje de manhã, não consegui, estou tentando hoje à noite, não consegui. Tem alguns tópicos que a gente vai deixar para a semana que vem, quem sabe. E aí ele falou, a gente andava 45 minutos a pé para ir para a igreja e 45 minutos a pé para voltar da igreja. E aí quando meu pai conseguia carona, ele mandava eu e meu irmão na frente e ele voltava de carro. Perdão. Ele mandava eu e meu irmão de carro e ele voltava a pé. Então entende isso, uma criança está vendo paixão nos pais e ele não vai precisar fazer esforço para ser apaixonado. Por quê? Porque isso passou a ser quem ele é. Então eu creio, irmão, eu posso errar de várias formas, mas uma coisa que nunca vai faltar para minha filha é a referência de que o pai dela era apaixonado por Jesus. O vídeo dela, o que me quebrou, eu comecei a ver hoje de manhã, em casa, tomando café, eu parei, eu falei, não, deixa que eu vou terminar de ver na igreja. Uma frase dela, para mim, deu uma sensação do tipo, cara, vale a pena, a gente está indo bem. Ela falou, meu pai é um pastor grande. Olha que louco isso, eu não tinha nem ideia, irmão, e eu estava pregando sobre paternidade que desperta a grandeza. Ela falou, e ele está mudando o mundo. O que uma criança que vê no seu pai alguém que está mudando o mundo vai querer ser quando crescer? Faz sentido? Então quando o mundo tentar falar para ela, você tem que ser igual, ela vai falar, não dá, eu nasci para mudar o mundo, não para me conformar com ele. Irmão, isso é Romanos, transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento, para que então possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém que foi gerada por um pai que está transformando o mundo não vai querer nadar na mesma corrente que o mundo inteiro está nadando. Eu fui gerada para colocar o mundo de cabeça para cima. Eu fui gerada para fazer história. Pastor, você não acha que isso é um pouco de, sei lá, de prepotência? Não, eu acho que é um desperdício se você viver qualquer coisa longe disso. Sendo príncipe, sendo filho do Deus vivo, carregando dentro de si o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos,
e achar que você foi gerado por Deus para pagar contas, comprar coisas e viver uma vida normal. Não, você não foi gerado por Deus para viver uma vida normal, porque uma vida normal, pessoas normais vivem. Você foi gerado por Deus para viver uma história sobrenatural, porque isso só os filhos de Deus podem. Somos pessoas ordinárias, mas servimos a um Deus extraordinário. Não dá para ser diferente disso. Por quê? Porque Deus colocou grandeza em mim. Deus decidiu habitar. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se existe alguma resistência no que eu estou pregando na mente de alguém aqui, ou alguém que está online, já somos 8.000 pessoas conectadas. Suécia, Austrália, Bolívia, Alemanha conectadas também. Japão, Angola, Argentina, Moçambique, Brasil, Portugal, Estados Unidos. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez alguém ainda pode ter uma resistência do tipo: pastor, eu ainda não estou convencido de que eu preciso ter uma vida de grandeza. Então deixa eu só lembrar da matéria-prima que foi colocada em você. Mesmo que você não queira, o Deus que decidiu habitar em você, Ele é grande. É como um tesouro colocado em vaso de barro. Isso é que nós somos. O vaso é de barro, é simples, é frágil, é limitado, mas tem um tesouro colocado dentro dele. Esses dias acharam um diamante, é o terceiro maior do mundo, se eu não me engano. Essa semana passada eu vi a matéria. Sabe o que é interessante? Se eu pegar o cofrinho da Ceci e colocar esse diamante lá dentro, não vai diminuir o valor do diamante por conta do lugar que ele foi depositado. Mas certamente vai valorizar o porquinho da Cecília depois que ele for colocado ali. Faz sentido? Assim somos nós. Como vasos de barro com tesouro colocado dentro. Eu carrego a própria vida de Deus. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Irmão, são verdades bíblicas que a gente tem que trazer à nossa memória em todo o tempo. Senão, o nosso evangelho vai se resumir a frases motivacionais. Qual é o princípio fundamental do evangelho? O único que poderia me julgar preferiu morrer no meu lugar. O único Filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Ele era o unigênito. Olha para mim, irmão. E olha que eu não era muito bom em português na época do ensino médio, mas unigênito significa o único gerado. Jesus era o único filho gerado por Deus. Mas depois que ele se entregou à morte e ressuscitou, ele se tornou primogênito. O que é o primogênito? Primeiro de muitos. O único filho de Deus morreu para que voltasse a se tornar o primeiro de muitos. Então ele se entrega como único e volta como primeiro. E quem que vem depois? Eu, você, a sua família, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos. Você está comigo? Bases fundamentais do evangelho. O sangue de Jesus me lavou. E pelas pisaduras dele eu fui sarado. Isaías 53. Certamente Jesus levou sobre si as minhas doenças e enfermidades. Por que eu sou sarado? Porque aquele que era a própria vida se fez doente para eu me tornar sarado. Aquele que era completamente próspero se fez maldito para eu ser feito abençoado. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por mim para que eu me tornasse justiça de Deus. O maior milagre do evangelho, irmão, é esse milagre da substituição. Jesus tomou meu lugar naquela cruz, tomou a minha coroa naquela cruz, passou a minha vergonha naquela cruz, recebeu o meu jugo naquela cruz, pagou pelos meus pecados naquela cruz. Então eu não posso viver como se aquilo não tivesse sido feito. Você está comigo? O louvor está comigo? Vocês estão comigo? Pega essa chave, irmão. Se você não caminha com uma mentalidade próspera, não significa que o pecado de Jesus vai ser cancelado. Olha, o André não quis utilizar a prosperidade, então vamos voltar atrás e cancelar o sacrifício. Não, o sacrifício não vai ser cancelado, ele já aconteceu. Se você vai usar ou não, é uma escolha sua, mas está disponível. Se você não quer caminhar segundo a grandeza que Deus tem para você, irmão, é uma escolha sua, mas não vai mudar o que Jesus fez, já está pago, já foi consumado. Quando ele está lá, de braços abertos, a Bíblia diz que ele declara em alta voz: Tetelestai, está consumado. Pai, eu te entrego meu espírito, está consumado, foi feito, o preço foi pago. Jesus entrega a vida dele. A Bíblia diz que ele toca o inferno, mas ao terceiro dia ele ressuscitou.
Uma das passagens que eu sou mais apaixonado na Bíblia é quando diz que Jesus fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Cara, isso é muito forte, olha para mim. Jesus fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre o inferno na cruz. Eu vou finalizar agora, você está comigo ainda? Diga amém. Eu tenho 2 minutos, eu estou tirando onda, tem 2 minutos ainda. Dá pra gente pregar uma série em 2 minutos. Vocês estão comigo? Não me deixe sozinho não, eu só tenho 2 minutos. Jesus, todo o inferno, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe, eu quero te fazer um convite. A gente vai sair daqui, você nunca mais vai olhar para você segundo quem você é. Você vai começar a olhar para você segundo o teu pai diz que você é. Amém? Então, se o cansaço disser, para, você vai ouvir Deus dizendo para você, continua, eu sou contigo. Se o medo disser, para, você vai ouvir Deus falando com você, podem 1000 cair ao teu lado, filho, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Se vier uma crise financeira, você vai lembrar, Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Irmão, se vier qualquer condenação, você vai lembrar, eu sou santo, inculpável, livre de qualquer condenação. Se o pecado tentar falar para você quem você é, você vai poder falar, não me procura no meu passado, eu não estou mais lá, Jesus mudou a minha história. Você está comigo? Então viver uma vida de grandeza, é caminhar segundo a altura da identidade que eu tenho. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!